Meu Deus. Alô? Oi? Oi? Olá, Boa noite, tá me vendo? boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, estamos aguardando os participantes entrarem aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Tudo certo aí, Amanda? Boa noite, tudo Boa certo? noite. Tudo certinho por aqui. Tá bom. E essa música? Essa música é energia pura, né? Ah, Vamos começar com o pé direito e energia lá em cima. Eu vou tentar desabilitar a sala aqui. Já desabilitei. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Já Friday aparece para night and I won't vocês. be long till I hit the dance floor. já, só que eu não tô te escutando direito. A música tá alta. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. Baby, I only got a bill to have fun tonight. Baby, I only got a bill to have fun tonight. I don't need no money, as long as I get dancing. Come on, turn the radio on.
Olá. Olá, Boa noite, pessoal. Tudo boa bem? noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da Semana Surpreendente que teremos pela frente. Esse é o workshop online Agora Vai para microempreendedores. Pessoal, novamente, mais uma vez, muito obrigada por cada um de vocês dedicar o seu tempo para estar aqui nesse momento compartilhando com tantas pessoas um momento de conhecimento, desenvolvimento e aprendizagem. O propósito desse evento é literalmente uma troca de experiências. Teremos aí ao longo dos 5 dias profissionais de áreas distintas compartilhando as suas experiências, trazendo a teoria e explicando também o que acontece de certo e de errado aí no mercado. Eu queria propor para vocês fazer essas aulas, fazer esse curso, esse workshop com a câmera ligada. Eu acho que tem alguém aqui com o áudio aberto, eu vou tentar fechar. Gabi, tem uma... Ai, tá sem nome. Galaxy J4 tá falando que não tá escutando. E algumas pessoas aqui no chat também estão informando que estão sem cam e vão permanecer com a cam desligada, ok? Tá, ok. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu gostaria de propor para vocês que realizassem essas aulas com a câmera aberta. Primeiramente, a gente está vivendo um momento de distanciamento, isolamento social, independente se na sua cidade o comércio já foi reaberto. Então, esta é uma oportunidade riquíssima para você visualizar outras pessoas e ver o rosto, a necessidade, o semblante. A gente sabe que o corpo fala, então eu acredito que esse é um momento riquíssimo para a gente trocar energia. Então, se você não penteou o cabelo, se você não está arrumado, não tem problema, mas liga a sua câmera e deixa a gente te ver, porque tem pessoas do Brasil inteiro aqui, isso é sensacional. As perguntas, eu peço que vocês coloquem no chat. A Amanda Oliveira, ela está participando como mediadora, então vocês podem colocar as perguntas ali e ao final da minha apresentação eu vou abrir para perguntas, a gente vai trocar uma ideia, vai esclarecer algumas dúvidas. Ou algo muito importante ou relevante, a Amanda vai intermediar e aí durante a minha apresentação a gente interrompe para esclarecer isso. A Amanda também é palestrante e vai falar sobre finanças ao longo dessa semana. Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos começar. Eu sou a Gabriela Torrente, tenho 34 anos, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Acredito que tá igual fantasma, igual eu. Deixa. Peraí. Deu errado. Peraí, gente, tem alguém com áudio aberto aqui. Pessoal, vamos deixar o áudio no mute, por gentileza, porque senão dá interferência na apresentação, na compreensão de outros participantes. Bom, minha formação acadêmica. Por que eu vou falar sobre a minha formação acadêmica? Existe um conhecimento teórico, né, que eu adquiri isso em algum lugar. A gente sabe que empreendedorismo ele acontece basicamente por dois motivos. Ou você empreende por necessidade ou você empreende por coragem. E o meu empreendedorismo aconteceu há muitos anos sem eu mesmo ter conhecimento disso. Ainda quando eu era bem nova, antes de entrar na faculdade, eu era totalmente tímida, uma pessoa muito travada e tinha vários sonhos, várias ideias do que eu queria para a minha profissão. Eu idealizava que eu queria ser costureira, queria ser veterinária, queria ser
escritora, enfim, muitas coisas. Mas devido à minha timidez, eu não imaginei que um dia eu me tornaria uma profissional da área de comunicação, da área de marketing. E ao longo do tempo eu fui melhorando e filtrando os meus objetivos e entendi que eu escolhi uma profissão certa. Então, a minha formação acadêmica é em relações públicas e eu tenho uma especialização na área de gestão de negócios, projetos e marketing. E por que eu falo que o empreendedorismo esteve presente na minha vida antes mesmo de eu identificar qual seria a minha profissão? Porque eu cresci em um ambiente familiar totalmente cercado pelo empreendedorismo. Com meu pai, com meus tios, com primos, com o irmão. E me manter ativa nesse ambiente me faria despertar, anos depois, a vontade de empreender. Só que antes de começar a empreender, logo que eu me formei na faculdade, eu tinha uma necessidade muito grande de colocar tudo em prática. E como um aluno que acabou de formar, que tem sede, né, para trabalhar, para aprender, para se desenvolver, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com meu pai. Meu pai empreende desde que eu me entendo por gente. E mesmo ele não sendo dono do próprio negócio no início da carreira dele, ele era um empreendedor nato. Porque para você empreender, não precisa de você ser dono do seu negócio. Você pode empreender sendo funcionário, sendo um colaborador. E era o que ele fazia. Ele se destacava como o melhor funcionário, ele se destacava como o melhor vendedor. E a carreira dele foi tomando outros rumos até que ele entendeu que ele poderia ganhar mais, ser mais feliz e gerar mais frutos sendo um empresário. Então, desde pequena, eu tinha a possibilidade de conviver com ele no escritório e via o que ele fazia, como ele se dedicava ao trabalho. Bom, então eu me formei e fui trabalhar com meu pai. E cheguei ávida por colocar tudo em prática. Achava maravilhoso o que os professores falavam e queria colocar aquilo na prática. E ao longo dos meses eu fui me deparando com alguns problemas, com alguns desafios e dificuldades. Primeiro porque na sala de aula é tudo muito maravilhoso, mas na prática não é assim que funciona. Eu tinha um grande empecilho. A pessoa que me apoiava era aquela que me freava. Então, para alguns de vocês, e talvez a maioria, trabalhar em família, trabalhar dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o irmão, tio, primo, eu sei muito bem todas essas dores que vocês vivenciam, porque eu já passei por isso e passo. Só que hoje a minha experiência e a minha forma de lidar com isso é muito diferente. Então, naquela época, eu decidi trabalhar com meu pai e formar uma equipe, organizar a empresa, fazer um diagnóstico do que estava acontecendo. E fiquei lá por 2 anos. Depois que eu tive essa experiência de trabalhar com ele, entender o que cada setor fazia, colocar a mão na massa, eu achei diferente, eu achei divertido que era ter um negócio. E aí, com muita humildade, eu falo para vocês que eu me aventurei abrindo a minha empresa. E eu idealizei uma agência de comunicação, eu tinha uma rede de contatos muito forte, eu conhecia pessoas que desenvolviam um bom trabalho, pessoas boas de serviço, tinha preço, tinha qualidade, enfim. Abri uma agência de comunicação, montei o meu escritório e falei, vou começar a captar clientes e vou vender para eles serviços da área de comunicação e de marketing. Pois é, gente, só que era eu e eu. E em 6 meses, eu abri a empresa, captei clientes, vendi serviços, transformei negócios,
foi muito legal, foi uma experiência inesquecível, mas em 6 meses eu abri e fechei o meu negócio. Primeiramente, eu acho que o que mais me incomodou naquela época e me fez fechar o meu negócio foi a minha ansiedade. A minha ansiedade, a minha falta de preparo, o meu desespero, a falta de organização, a falta de conhecimento. Imagina só, isso foi praticamente há 10 anos ou um pouco mais. O cenário econômico era totalmente diferente. As necessidades eram diferentes, os preços praticados eram diferentes. E eu estava cheia de energia, eu queria ver resultados imediatos. E a gente sabe que quando você planta, você coloca uma semente na terra, você não vai colher os frutos no outro dia. Mas eu não tinha maturidade para entender isso. E eu queria resultados imediatos. Eu queria não só clientes, mas eu queria dinheiro. E ao mesmo tempo eu queria me divertir com a família, eu queria ir para as festas, eu queria viajar, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu não tive disciplina e organização para poder fazer isso. E acabei desistindo do meu negócio. Mas nesse período, um pouco antes de desistir, eu caí em um curso do Sebrae. Se algum de vocês conhecer, levanta a mão aí, balança, faz um ok, que se chama Empretec. É um curso que mudou a minha vida. É um curso que mudou a minha postura como pessoa antes de decretar o fechamento da minha empresa como, olha, tem um empreteco aí, tem alguém com um bottom, tem 2 empretecos aí. Que legal, gente. Eu não consigo ver todo mundo aqui na mesma tela porque são várias telas e eu tenho que ir passando. Mas já vi que tem empretecos por aí. E o Empretec, ele mudou a minha vida. Eu entendi que antes de você se intitular como empresário, você tem que entender o que é empreendedor. E o empreendedor, ele tem habilidades, ele tem comportamentos que eles são perfeitamente desenvolvidos. E ali eu comecei a desenvolver as habilidades do que era ser um empreendedor, o que era empreender, para depois eu carregar a responsabilidade de ser uma empresária. Esse curso foi tão maravilhoso, ele virou tantas chaves na minha cabeça, minha ficha caiu com tantas decisões, que foi aí que eu decidi que não era o momento de eu ser empresária. Foi por isso, não só por esse, mas esse foi um dos motivos pelo qual eu falei, não é para mim. Então, eu refiz o meu currículo, encerrei as atividades da empresa e fui para o mercado. E foi sensacional, foi uma jornada transformadora. Primeiro, eu tinha a experiência de trabalhar com meu pai e queria mudar tudo dentro da empresa, que foi constituída por ele. Então, ao mesmo tempo que deu muita coisa certo, algumas coisas deram errado. Por quê? O que era para ser algo perene ali, era para a gente fazer um trabalho em parceria, a jornada se encerrou. E depois eu fui trabalhar por conta própria, ter a minha empresa. Não deu certo, então eu fui para o mercado. Nossa, Gabriela, mas você fez tanta coisa e deu tudo errado? Não considero que deu tudo errado, muito pelo contrário. Cada fase da minha vida foi um aprendizado. E hoje eu colho os resultados das atitudes que eu tive no passado. Então, com o tempo evoluindo, eu fui entendendo que eu realmente queria ser funcionária. Pois é, meu pai tinha uma empresa, eu tinha uma grande responsabilidade de trabalhar com ele, fiz o Empretec, descobri que era maravilhoso empreender, mas eu decidi que eu queria ser funcionária. Meu coração batia mais forte quando eu via uma empresa grande, uma equipe maravilhosa, eu adorava ter um chefe, eu adorava fazer as coisas para os outros, eu adorava desenvolver projetos, colher resultados. Eu realmente me dediquei muito enquanto eu estive na CLT. E na CLT eu permaneci por mais de 15 anos. Então, essa pessoa que está conversando com vocês aqui hoje, além de ser
estar uma recém-empreendedora, eu já estive do outro lado, trabalhando em grandes empresas, sempre na área de comunicação e marketing. Eu tive essa felicidade de compartilhar minha jornada, minha carreira com profissionais de altíssimo nível, onde exigiram demais de mim. Nesse final de semana, especialmente, eu estava comentando com a minha mãe que os eventos em que eu trabalhei e os eventos que eu desenvolvo hoje, eles têm um nível de qualidade, de exigência tão grande, porque eu tive uma chefe muito carrasca, muito. Ela escolhia a cor do esmalte que a gente ia trabalhar nos eventos, ela escolhia o batom, a roupa, a nossa postura. Gente, mas isso me trouxe tantos ganhos, porque eu tive a feliz oportunidade e criei oportunidades de trabalhar com pessoas sempre melhores do que eu. Isso é muito importante. Se você hoje está empresário, se você hoje é um empreendedor e convive com pessoas que não são empreendedores, ou que têm baixa energia, ou que são totalmente funcionários, ou que são funcionários públicos, é muito difícil você receber uma energia boa e você fazer fluir o seu negócio se você não está na mesma frequência das pessoas que você anda. Então, isso me fez ser uma profissional mais qualificada, enquanto eu convivi com profissionais de altíssimo nível, de grau de exigência muito, muito pesado. Hoje eu consigo equilibrar mais as coisas. Eu sei o que é exigência, sei o que é qualidade e consigo entregar isso da forma ou da melhor forma que um dia eu aprendi. Bom, e aí como eu cheguei, depois de tanto tempo trabalhando como CLT, como funcionária na área de marketing, como eu cheguei no empreendedorismo? Eu comentei agora há pouco com vocês que empreende quem tem coragem ou quem tem necessidade. E eu tinha os dois, mas eu não encarava essa realidade. Eu tinha necessidade de empreender e eu tinha vontade. Mas alguma coisa acobertava a minha vontade. E o medo tomou conta de mim por muitos anos. Quando eu estava no meu último emprego, eu comecei a identificar que uma nova Gabriela, uma nova profissional Gabriela, estava surgindo dentro de mim. E é muito estranho você se colocar fora de si. Sabe aqueles filmes do tipo que a pessoa... Enfim, vou fazer uma analogia aqui. Que ela morre e aí você vê essa pessoa por cima, o espírito está saindo. Isso aconteceu comigo. Calma, gente, eu não morri. Foi o seguinte, eu saí daquela zona de conforto de ser uma funcionária, de ser integrante de uma equipe e olhei por cima. Eu literalmente fiz isso. Eu olhei por cima e falei, o que você está fazendo aqui? E aí eu comecei a pensar, eu tenho tempo, eu tenho saúde, eu tenho inteligência, eu tenho recursos. O que pode me acontecer se eu resolver sair daqui e empreender, der errado, eu posso voltar? E se der certo, eu vou continuar? Pessoal, não é fácil. Não foi fácil. Mas eu fiz escolhas. E a minha escolha foi me preparar para isso. Algumas pessoas falam assim, Gabriela, você se preparou para empreender? Sim, eu me preparei. Eu passei por processos de treinamento, de imersão, de coaching. Eu investi em uma transição de carreira. Nossa, que legal, maravilhoso isso. Custou caro? Não só custou caro financeiramente, como me custou tempo, decisões e priorização. Eu tive que priorizar muita coisa. Mas tudo para mim fazia sentido. E mesmo com medo de dar errado, eu fiz isso.
E foi fazendo isso que eu fui descobrindo que não é que eu estava no lugar errado, mas que existiam outros caminhos que eu poderia seguir. Eu conheço pessoas que trabalham como funcionário em empresas e nas horas vagas elas fazem bolo, fazem doces, fazem brigadeiro, faz tricô, limpam casas, tomam conta de criança no final de semana, e elas fazem inicialmente para complementar a renda. Mas depois elas entendem que aquele plano B, para algumas pessoas, faz tanto mais sentido você desenvolver aquilo do que o que você faz dentro do seu escritório, do lugar que você está trabalhando como funcionário. Olha que interessante. Eu estava conversando com uma pessoa muito próxima hoje e perguntei para ela, e aí, como é que está a sua loja que você montou recentemente, que você estava vendendo lingerie? E ela falou, ela montou essa loja online na pandemia, para complementar a renda. Ela falou, não deu certo, eu resolvi fechar, encerrei as atividades. Eu falei, sério? Mas por quê? Lingerie, loja online, tá tudo certo, tá indo no caminho, você vendeu bem, estava vendendo bem, você tinha uma sócia, você não estava trabalhando sozinha. Não, eu resolvi e entendi que esse negócio não é para mim. O meu foco é ser professora, eu gosto de dar aula, mas agora eu vou dar aula particular também. Eu falei, sério, você vai dar aula particular? Você entendeu que isso é empreendedorismo? Ela falou, não, por quê? Ela ama tanto o que ela faz, ela atua como professora, hoje ela é professora, ela ministra aulas, que nas horas vagas dela, ela vai fazer o quê? Dar aula particular. Gente, isso faz muito sentido, muito sentido. E eu falei para ela, eu falei, querida, você está percebendo que você está empreendendo? Ela falou, não estou percebendo que eu estou empreendendo. Eu falei, está empreendendo. Imagina só, daqui uns anos, você desenvolvendo a sua metodologia de ensino e trabalhando individualmente com crianças que precisam e acreditam na sua metodologia de ensino. Vamos fazer uma comparação aqui com o método Kumon. Isso é uma escola. Alguém teve a coragem de empreender e desenvolver essa linha pedagógica de ensino. E aí ela falou, gente, é mesmo, isso é empreendedorismo. Eu falei, anota o dia na sua agenda, 17 de agosto, que a sua chave caiu. Porque daqui uns meses você vai ter um negócio aí pela frente. E aí ela falou, realmente, isso faz sentido. Então, o empreendedorismo, gente, nunca foi tão falado como vem sendo atualmente. E ele vem sendo falado basicamente por quê? Por causa da crise. Gente, crise todo ano tem. A todo momento tem. Crise em problemas. Qualquer circunstância no mundo, se vocês pararem para pensar, em 2019 também tinha crise, 2018 também tinha crise. Todo ano tem crise. Em algum mercado vai ter crise. E o empreendedorismo nunca foi tão falado como ele vem sendo atualmente. As pessoas estão dentro de casa, porque algumas ficaram desempregadas, elas precisam de fonte de renda. E aí, quando você fica desempregado, você faz o quê? Você tem duas opções. Ou você lamenta, ou você dá um jeito. E geralmente as pessoas que começam a dar um jeito, elas começam fazendo o quê? Vendendo. Ela pega a arte dela e transforma aquilo em venda. Então, se você sabe cozinhar muito bem, você vai passar a produzir, fabricar alguma coisa e vai começar a vender aquilo. E aí o desafio hoje é empreender, não é na rua, é empreender dentro de casa. Porque está todo mundo dentro de casa. A mãe está dentro de casa, o pai, os filhos, às vezes um primo que foi morar, o menino que mudou de cidade, saiu do interior ou não deu conta de pagar o aluguel e foi para sua casa também. O cenário mudou. E ainda bem que mudou. Vamos agradecer por esse momento que a gente está passando. Sabe por quê? Eu, particularmente, eu não posso ser egoísta ao ponto de falar que se a pandemia não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje.
A pandemia me fez acordar e mudar o rumo da minha carreira numa velocidade que talvez eu demoraria 2 a 3 anos para ter a coragem de empreender com a energia e a dedicação que eu faço hoje. Eu falei com a minha mãe há algum tempo, falei, mãe, eu gastei, ou melhor, eu investi comprando livros como eu nunca fiz na minha vida. Eu acredito que nem na época da faculdade eu comprei tantos livros como eu comprei nos últimos dias. E não só comprei, como li, porque eu não desenvolvi aquela necessidade de comprar. Mas eu passei a comprar e ler. E isso não era comum. Para mim, não era comum. As pessoas estão, então, dentro de casa, gerindo seus próprios negócios, gerindo a sua família, que é a parte mais difícil. Fazer uma reunião, fazer um produto, preparar um bolo, um pote de salada, com o marido na sala, a sobrinha precisando do almoço. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. E como que vocês dão conta? Se vocês dão conta de fazer isso hoje, podem acreditar, vocês dão conta de muito mais. Muito mais. Eu conheço pelo menos uns 10 brechós que são ativos dentro do perfil do Instagram da Feira Bem Brasil, e nem 2 desses brechós fazem lives semanais, que são as feiras, que é a forma dessas pessoas venderem. Vocês fazem ideia do tanto de gente que está travado, sem sair do lugar, sem saber o que fazer? É muito simples. É muito simples. Mas a parte mais difícil é dar o primeiro passo. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Problema existe para todo mundo, falta de recurso existe para todo mundo, falta de tempo está aí disponível para todo mundo também. Se você não tem tempo, bem-vindo ao clube. Sinal que você não está organizando e priorizando o que você tem que fazer. Eu pulei uma parte importante da minha apresentação e acabei falando da feira aqui, só recapitulando um pouquinho. Eu acredito que muitos de vocês conheceram esse workshop online através da Feira Bem Brasil. E para falar da feira, eu vou falar da empresa primária, que é o Bem Brasil Eventos. É um espaço de eventos. E aí já começo, inclusive, a falar sobre a minha trajetória, sobre o início da minha trajetória no empreendedorismo. Quando eu decidi ser empreendedora e fazer o que eu gostava de verdade, que era trabalhar com pessoas, trabalhar com gente, lidar com cliente, meu pai me deu um grande desafio, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, eu não fui só porque eu queria, eu fui porque eu precisava. Então, o Bem Brasil Eventos é um espaço de eventos que fica em Belo Horizonte. Além de funcionar como um espaço de eventos, nós somos uma produtora de eventos sociais e corporativos. Antes de praticamente colocar o negócio para funcionar, eu idealizei um projeto com um cunho social e seria um compromisso com o bairro, com a região onde o Bem Brasil Eventos está, que é a Feira Bem Brasil. Como nasceu a Feira Bem Brasil? Basicamente, num final de semana, eu mandei mensagem para algumas amigas no WhatsApp e falei assim, a gente estava no final do ano, em dezembro, e falei, você tem alguma coisa para vender? Você quer arrumar umas roupas aí que você não usa mais? E vamos fazer um brechó? Vamos fazer um bazar? Juntei na minha cabeça 10 amigas, mandei a mensagem para todas elas e falei assim, eu vou organizar um evento, você leva suas coisas para esse evento e você vende. Responsabilidade sua, o caixa é seu, os produtos são seus, tudo é seu. Você deu espaço. Isso foi no início do mês de dezembro. Quando foi em meados de dezembro, essa minha ideia que nasceu no final de semana, ela se tornou a Feira Bem Brasil. Tinha uma fila
de pessoas interessadas em expor nesse evento para vender as coisas. Em 15 dias, eu transformei uma ideia de final de semana em um negócio. Eu me planejei para isso? Não. Mas eu tirei a minha ideia do papel. Então, a Feira Bem Brasil começou como uma reunião de pessoas que precisavam vender as coisas. Foi basicamente isso. E aí, depois que eu tive essa ideia, que eu coloquei isso em prática, e eu acredito que muitos de vocês vão se identificar comigo, eu falei assim, ué, esse negócio é interessante. Eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí, gente, o que acontece? A Amanda Oliveira, profissional desta área de planejamento, ela vai puxar a minha orelha e de quem mais fizer isso. Quem de vocês começa um negócio ou que começou um negócio sem planejamento? Levanta a mão. Deixa eu ver. Nossa, não tem tanta gente. O pessoal está começando a levantar a mão. Pode levantar a mão aí, gente. Pois é. Vocês começaram sem planejamento, né? Eu também. E aí eu comecei a sentir as dores desse negócio. O que faz com uma empresa que não tem planejamento? Alguma coisa vai dar certo e alguma coisa vai dar errado. Então eu comecei a aperfeiçoar o negócio. Maravilhoso para você que antes de começar o seu negócio, você planejou. Parabéns, você é um ponto fora da curva. Continua assim. Mas para você que não planejou o seu negócio antes de começar, que empreendeu no susto, tudo bem, tá tudo certo. Mas cuidado, e agora que você sabe que é importante, ou até mesmo você já sabia que era importante, planeje os seus próximos passos. Não continue andando no escuro. Principalmente, pessoal, porque no seu ciclo de amizades, você deve conhecer com certeza muitas empresas que já fecharam, que já baixaram as portas nessa pandemia. E várias outras irão fechar antes mesmo da pandemia acabar, antes de 2020 acabar. Quem dirá, elas permanecerão até 2021. Então, planeje os seus próximos passos. Hoje os recursos, as ferramentas e a informação, ela está muito mais acessível do que antes. E aí, eu transformei a feira, eu transformei aquele brechó, aquele bazar, em uma feira. Organizei o evento, abri inscrição, cobrei uma taxa e coloquei o nível de excelência da feira lá em cima. Eu organizei uma feira dentro de um espaço de eventos com segurança, ar-condicionado, conforto e apoio a quem mais me importava, que era o microempreendedor. Porque eu entendi que se eu não desse o suporte para aquela pessoa que estava ali dentro, vendendo, botando a sua cara a tapa, e muitos deles pela primeira vez, eu não ia conseguir levar outras pessoas, os visitantes. Então, a Feira Bem Brasil, ela nasceu no susto, por uma ideia, por uma oportunidade, por uma necessidade. E que bom que ela nasceu, porque ela se transformou numa grande rede de empreendedorismo. Hoje a feira não é só um evento presencial que está suspenso, mas quando ela voltar presencialmente, gente, acreditem, o negócio é outro. E online, ela é ainda maior. Algumas pessoas me perguntam, Gabriela, por que você não fez uma feira online? Porque eu entendi que mais do que levar essas pessoas para vender dentro da minha feira, eu queria ensinar e apoiá-las para elas venderem nos canais delas. E isso entra no próximo assunto que eu quero falar com vocês. Por que eu falo com tanta convicção e com tanta certeza o que eu quero fazer hoje? Porque tem uma palavrinha que me mordeu nos últimos anos. As pessoas que eu mais amo, elas sempre falaram assim, estuda, lê um livro, vê esse filme, conversa com fulano, faz isso. E tudo geria em torno de autoconhecimento.
Autoconhecimento é um mosquitinho pequenininho que me mordeu, mas abriu um buraco gigantesco em mim. Depois que eu comecei a investir no autoconhecimento, eu entendi que qualquer outra área da minha vida seria próspera. Então, se eu investisse em mim, em me desenvolver, em entender quem eu era, entender o que eu estou fazendo nessa terra, eu vou ser uma excelente empresária, eu vou ter prosperidade nas finanças, eu vou dar certo no meu relacionamento, eu vou melhorar o relacionamento com a minha família, e tudo passou a funcionar como uma engrenagem. Ah, Gabriela, sua vida é 100% perfeita? Não, né, gente? Não é 100% perfeita. Ainda bem, porque se eu não tivesse problemas para resolver, não teria nada para fazer nessa vida. Então, depois que eu comecei a ler, depois que eu comecei a ver filmes que fazem sentido para eu entender o que é o meu propósito, eu passei a entender que empreendedorismo não é para qualquer um. Não é para qualquer um mesmo. A minha chave virou pela necessidade que eu tinha de aprender. Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, muito pelo contrário. Eu cheguei a tomar bomba no colégio. E que bom que eu tomei bomba no colégio, porque se eu não tivesse tomado, eu não teria desenvolvido a minha habilidade de comunicação, eu não teria perdido 90% da minha timidez, porque os meus pais não deram mole para mim. Eles não me deixaram sair do colégio em que eu tomei bomba. E isso me fez encarar todo mundo frente a frente, de novo. Gente, isso foi espetacular. Isso foi maravilhoso. Porque aquelas pessoas que um dia elas debochavam de mim, faziam bullying e criticavam, eu tive que encarar todo mundo de novo, pela segunda vez. Imagina só. Então, isso me desenvolveu muito como pessoa. E, ao longo dessa jornada de autoconhecimento, eu investi muito e venho investindo. Ah, é um caminho que você segue? Sim, é um caminho que eu sigo. E aonde que ele te leva? No infinito, porque não para. Eu espero nunca parar de estudar sobre autoconhecimento. Eu espero nunca parar de me olhar no espelho e falar assim, dá para fazer melhor, né? O que aconteceu que você não fez isso hoje? Por que você teve esse surto maluco? Espera aí. Vamos gerir o que está acontecendo aí dentro. Né? Como é que eu encontrei o meu propósito? Eu quero compartilhar com vocês, porque não existe fórmula, tá, pessoal? Eu fui mentorada pela Amanda. Muitos de vocês vão conhecer o trabalho dela na próxima aula. E eu vou compartilhar com vocês o que funcionou comigo. Não é uma fórmula. Eu não sou profissional especialista nessa área para falar assim, pessoal, façam isso. Eu estou vindo aqui com humildade compartilhar com vocês o que eu fiz e deu certo. Tem uns livros que eu li e eu quero compartilhar com vocês, que foram eles que me fizeram entender o que eu estou fazendo aqui nessa atmosfera. Para chegar ao ponto de falar assim, eu quero empreender, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero gerir um espaço de eventos e realizar o sonho das pessoas. Eu quero impulsionar o empreendedorismo. Então, você que tem uma loja de roupas, que é online ou que é física, você tem certeza do que você quer fazer? Tenho. Beleza. Por que você quer fazer isso? Porque você tem um bom gosto, porque você tem uma carteira de clientes e porque você acredita que a roupa leva felicidade para outras pessoas. Mas isso é propósito? Sim, isso é propósito. Se você vende bolo no pote, mas você vende porque você precisa, mas você vende não acreditando que aquele é o melhor bolo no pote que uma pessoa vai comprar, porque ela está comprando a experiência de comer aquela coisa maravilhosa,
aquele produto que não é muito doce, que não vai gerar diabetes na outra pessoa, você sabe que você tem um propósito. Se você está montando uma loja de acessórios e acredita que o acessório embeleza o homem ou embeleza a mulher e faz daquele momento que ela coloca um brinco, ou coloca um acessório, ou que o homem coloca uma pulseira, faz aquele momento se transformar, que ela se sente bem usando aquilo, você tem um propósito. Então, cada um tem um propósito aqui. Não se preocupe se você ainda não encontrou o seu. Está em tempo. Mas faça isso nos próximos dias. Dedique-se a encontrar qual é o seu propósito dentro do seu negócio. E se você hoje faz alguma coisa que você não gosta, põe uma data para isso acabar. Porque não dá para viver fazendo algo que você não gosta. Um dia, esse barco afunda. Você fica em depressão, você se atola em dívida, você briga com todo mundo, você acorda mal-humorado. Então, não continua fazendo isso com a sua vida. Ah, mas você não pode sair do seu trabalho, você não pode deixar de fazer isso que você faz hoje atualmente. Comece a fazer essa outra atividade que você gosta em paralelo, até que as peças se engrenem, e aí você pode tornar esse paralelo o seu foco. Então, o primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês é esse daqui, O Poder da Autorresponsabilidade. Paulão aí, ó. Sabia! É esse, Adelaide? É um dos. Então, O Poder Vou da botar aqui. Autorresponsabilidade, gente. Esse livro é um livrinho de bolso, pequenininho. Tá vendo o tamanhozinho dele? Ó, o tamanhozinho da minha mão. Não se apresse para ler em uma semana. Repete o nome. O Poder da Autorresponsabilidade. Tá aqui. Eu vou escrever no chat. Isso, pode escrever no chat, por favor, e depois eu mando para o pessoal no grupo do WhatsApp. Apesar dele ser pequenininho, não se apresse para ler em uma semana. Esse livro, se você estiver realmente dedicado a encontrar o seu propósito, você vai entender que ele vai mexer com sua mente, que vai mexer com suas emoções. Então, você vai meio que travar. Vai dar preguiça? Vai, é normal. Ai, não é possível, nossa, mas esse autor aqui tá falando... Gente, dá preguiça, é difícil, zona de conforto. Então, levanta, estica, respira fundo, faz igual o Cássio aí, alonga os braços na hora que você for ler. Não esquece. É um processo. É um processo. E processo não tem fim. Você Mas tem que começar. tem que começar. É isso aí. Os livros que eu estou mostrando não tem uma ordem, tá? Então, o que você, enfim, conseguir viabilizar a leitura primeiro, se você for comprar ou se você for pegar emprestado. O segundo, não menos importante, é este daqui, O Propósito. Não tem o O, é só o propósito. Criprem. Epa, esse nome ainda dá pra baba. É de um só autor entendi baba. Kiriprembaba. Pessoal, é o seguinte, Sure. esse autor do Poder da Responsabilidade é o Paulo Vieira. Ele é um profissional extremamente conhecido, muito gabaritado, tem uma formação, um PhD, enfim. O currículo dele é dispensável de apresentações, mas se você ainda não o conhece, dê um Google. Já o autor do propósito, A energia de ser o quê? A Coragem de Ser Quem Somos. Ah, é a coragem. Coragem de ser quem somos. A coragem de ser quem somos. Ok. Já esse livro, ele é de um autor que se envolveu em algumas polêmicas. Então, se você for procurar pelo histórico do autor, não faça isso, tá? Nem conheço todas as polêmicas que ele se envolveu. Você desliga disso, não vai arrumar problema.
Se eu tivesse escrito alguma coisa aqui errada, você está com foco no problema. Eu estou com foco na solução. Então, foca no conteúdo do livro, tá? Se você tiver algum preconceito contra o histórico dele e não quiser ler, tudo bem, tudo certo. Para mim fez sentido e eu acredito que para algumas pessoas também vai fazer. Outro livro é esse daqui. Gabi, você sabe que agora todo mundo vai procurar o histórico dele, né? É isso, gente. Procura, então. O Cavaleiro Preso na Armadura. Olha, é um livro super fininho. Este eu tenho certeza que você vai ler no final de semana. O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. E, por último, mais um do Paulo Vieira, que se chama O Poder da Ação. Bom, Gabriela, não tenho dinheiro para comprar os livros e quero ler. Pede emprestado, compra num sebo, compra o livro usado, dá um jeito. Se você é de Belo Horizonte, com certeza eu vou falar isso e alguém vai me pedir emprestado. Mas se você é de Belo Horizonte e não tiver nenhuma das possibilidades, me avise que eu te empresto o livro, tá? Mas alguém no seu ciclo de contatos vai ter esses livros. Se não tiver, gente, muda o ciclo de contatos, então. Bom, por que eu estou indicando esses livros? Porque eles fizeram sentido para mim. E fui lendo e conversando com pessoas que estão em busca de descobrir o seu propósito, que eu descobri o meu. Então, eu fiz, eu testei, eu saí da zona de conforto e eu me encontrei. Qual é o meu propósito? O meu propósito é empreender. O meu propósito é impulsionar o meu negócio, é tornar o meu negócio rentável. Hoje eu tenho 2 empresas e outras 2 empresas estão em fase de abertura. Então, eu rentabilizo essas empresas, eu torno elas viáveis e lucrativas. E o meu outro propósito é impulsionar o empreendedorismo. Como é que eu impulsiono o empreendedorismo? Fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, me associando com pessoas que estão na mesma frequência do que eu, ou que querem mais do que eu quero. Significa que eu fechei o meu ciclo de contatos, então eu não converso mais com quem não é empreendedor? Não, eu converso sim com outras pessoas que são funcionários ou pessoas que estão desempregadas, mas eu não me abro para essas pessoas, eu não peço opiniões para essas pessoas. Como é que você vai pedir opinião para uma pessoa sobre sucesso no casamento se ela está se divorciando? Não é bizarro isso? Como é que você quer aprender a vender mais se você conversa com uma pessoa que não vende? Não tem jeito, gente. Então, esse é um ponto muito importante. Eu passei a me associar, eu passei a manter uma rede de contatos muito mais positiva e que tem a ver com o meu negócio. E isso me fez sair da zona de conforto, muito da zona de conforto. Tá, beleza. Então vamos falar sobre... Posso só falar uma coisinha? Claro. Tem uma frase que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Exato. E é bem por aí, bem isso que você está falando. Exato. Pessoal, o Cássio, que falou agora, ele é um dos palestrantes do nosso workshop e ele não vai dar uma aula de marketing digital, ele vai dar um show. Se preparem aí nos próximos dias, porque expectativas foram criadas agora. Vai ser extraordinário. Beleza. E aí, como é que você descobre o seu propósito? Eu falei um pouco sobre o que eu faço, como eu descobri o meu propósito. Eu acordo todos os dias. Nossa, que maravilhoso! Hoje eu vou arrasar, hoje eu vou atender 70 mil clientes. Hoje eu vou fechar 50 mil contratos de noivas.
Não, né, gente? Não acontece isso. Porque o cérebro, naturalmente, ele gosta do quê? Da zona de conforto. Ele gosta de ficar lá no quentinho, ele gosta de ir para frente da televisão, ligar no Mais Você, ele gosta de não ler, ele gosta de mandar o WhatsApp, de abrir o Instagram, de ligar para a vizinha e perguntar: e aí, o que você está fazendo, menina, essa pandemia, hein? Nossa Senhora, não vai acabar. É disso que o cérebro gosta. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é... Acordei, beleza. Gente, antes eu achava assim, a palavra gratidão, ela foi muito banalizada, mas existe um sentido quando você acorda e agradece só o fato de você estar vivo, só o fato de você não estar no hospital, entubado ou em qualquer outro lugar que não seja na sua casa, agradeça por isso. Agradeça por isso e comece a mentalizar o seu dia. Beleza. Hoje eu vou fazer atividade física, hoje eu vou ver minha mãe, hoje eu vou produzir meus produtos, hoje eu vou prestar um serviço novo, hoje eu vou fechar 5 contratos. Começa a fazer isso. Força o seu cérebro a não dormir. Força o seu cérebro a ficar no manual. Quando você tira o seu cérebro do automático, você só empurra o seu dia. E não faz sentido você empurrar o seu dia. Eu não sei vocês, mas eu tinha o hábito de assistir televisão. Qualquer canal. Eu acredito que eu estou há mais de 30 dias sem ligar a televisão em qualquer canal aberto ou da net que seja. Eu ligo a televisão para utilizar, para ver YouTube, ou para ver vídeos, ou para ver filmes que fazem sentido para mim. O que eu quero dizer com isso? Faz algum sentido para você, para a sua vida e para o seu negócio, você ligar a televisão e ver as notícias da pandemia? Ou faz algum sentido para você ligar numa novela? Ligar na hora do almoço? Pensa só, você tá pegando toda a sua frequência, toda a sua energia na hora do seu almoço. Ai, vou dar uma relaxada. Pega o prato de comida, porque a maioria das pessoas hoje trabalham dentro de casa, pega um prato de comida, senta na frente da televisão e vai ver notícia da pandemia. Gente, isso é desesperador. Ainda mais... Oi? Gabriela, só um detalhe nessa questão de TV aberta e fechada. Ainda queira ou não, a mídia eletrônica é a que tem a mais veracidade na reportagem. Infelizmente, a gente não pode abrir mão da mídia eletrônica, que ela dá a resposta e o noticiário verídico. Infelizmente, ainda dentro da internet, a gente não pode acreditar. Eu almoço vendo noticiário, porque eu não acredito o que rola de noticiário na internet. Porque ainda nós somos mal educados para tal situação. A gente não consegue ir atrás da informação verídica. A gente faz um Ctrl+C, um Ctrl+V. E na TV fechada ou aberta, a questão de jornalismo, não tem como. Porque existe um profissional gabaritado que correu atrás daquela informação de fontes para noticiar. É só uma questão que eu não abro mão do noticiário de mídia TV aberta e fechada. A gente tem opções. Tem gente que odeia a Globo. Tem gente que adora a CNN. Então, você tem que fazer um contraponto. Então, você vai na Globo, você vai na CNN, você vai na Band e pega aqueles âncoras que realmente são o quê? Gabaritados, que têm peso em transmitir um noticiário. É só essa colocação, tá? Eu trabalho na área de publicidade, por isso que eu pedi essa fala, para tomar um pouco de cuidado. Tá bom? Tá bom. Pessoal, é o seguinte,
a ideia é essa mesmo, tá? É propor que as pessoas saiam da zona de conforto. E eu continuo entendendo o seguinte: se você é um empresário, se você é um empreendedor, sendo de qualquer área, de qualquer segmento, tudo é possível desde que você realmente queira. Se você utiliza a televisão para absorver informações sobre um noticiário ou sobre... Como chama aquele programa, Amanda? Para empreendedores que... Eu não sei se passa na Globo ou se já passou, ou, quer dizer, se passa ainda, que passava cedinho. Pequenas empresas, grandes... Pequenas empresas, é. Isso. Então, é o seguinte, se você utiliza a sua televisão para absorver as notícias da Globo, do SBT, enfim, independente do canal, mas se você acorda às 6 horas da manhã para ver o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, beleza. Agora, se você utiliza a televisão para absorver as notícias, da quantidade de mortos, do número do desemprego, se a vacina vai chegar e você não faz nada com essa informação, você está botando toxina dentro da sua cabeça e não vai sair do lugar. Então, a televisão está disponível, assim como o rádio, assim como a internet. As pessoas são livres para escolher os canais que elas vão buscar a informação. E aí, respondendo ao Cândido, eu não utilizo a televisão para ver notícias. Eu faço o quê? Nem para ver, nem para ouvir. Eu faço o quê? Eu abro o Google, eu uso o Twitter. Por quê? Porque eu filtro a informação. Então, eu tenho fontes seguras e informação de qualidade. Eu deixei de ler notícia e acompanhar o que está acontecendo? Não. Eu só não vou me prender ao noticiário pesado e que não vai acrescentar no meu desenvolvimento. Esse tempo que você acha que você pode estar relaxando ou buscando um momento de descontração, converte isso na energia para o seu trabalho, para o seu autodesenvolvimento, que você vai ver que vai ser muito mais poderoso. E aí, gente, voltando ao assunto de empreendedorismo na prática, eu comecei falando como eu me iniciei no empreendedorismo e não foi de uma forma planejada, mas eu recomendo fortemente e eu recomendo isso porque eu faço isso. Hoje eu planejo o meu negócio. Então, se você já está empreendendo, pare um tempo para poder revisar o seu negócio. O que significa revisar? Pega a parte financeira, pega a parte de marketing, pega a parte administrativa do seu negócio e reveja o que está dando certo e o que não está dando certo. A Amanda vai falar com mais propriedade na aula dela sobre organização financeira, mas se o seu negócio hoje está operando no vermelho, significa que você tem que fechar? Não. Significa que você tem que olhar o que está acontecendo, identificar os pontos e corrigir. Fechar a empresa não é a solução. Pode ser que você feche e abra outro negócio e cometa os mesmos erros. Então, planeje os seus próximos passos, o que está acontecendo, o cenário é outro, as circunstâncias são outras, e não adianta achar que depois que a pandemia acabar, vai voltar tudo ao normal, porque não vai. A necessidade dos clientes, a necessidade de consumo é outra. Bom, então falei sobre a necessidade de organizar o financeiro, o marketing, a viabilidade e o retorno do seu negócio. Na prática, se você não tem um planejamento, pode ser que você sofra com isso. Existe uma necessidade hoje de posicionamento. As empresas precisam se posicionar. E quando eu falo empresa, entenda que você é uma empresa, se você é um empreendedor. Se você começou a confeitar bolos, você é uma empresa. Mas entenda que essa empresa, a sua marca, tem uma pessoa por trás disso. E essa sua marca precisa se posicionar. E agora, com todo respeito às mídias tradicionais,
Eu vou falar sobre uma mídia que eu ignorei por muito tempo. Não façam isso. Não ignorem a internet. Se você não tiver um posicionamento claro no digital, Cássio vai falar sobre isso também, você está fadado com a sua empresa. Você está fadado com o seu negócio. Eu senti isso na pele, mas ainda bem que eu senti isso por pouco tempo. Eu não tinha uma presença digital tão frequente quanto eu tenho hoje. E o que me fez ir para a internet? Tem algum outro lugar hoje que a gente consiga estar com pouco recurso financeiro? Se você for anunciar na televisão, por exemplo, não é viável para o nosso negócio. Eu não sei se você já pensou, puxa vida, eu trabalho com roupa infantil. Se você trabalha com roupa infantil, você já pensou em anunciar no horário do intervalo da novela da Globo? Fazer uma propaganda local? Não dá, né, gente? Não tem jeito. Então, para onde que você vai? Para a internet. Se você não se posicionar na internet, as coisas vão ficar complicadas. E quando eu falo de posicionamento, tem muito a ver com alguns fatores que eu vou passar aqui. Primeiro deles, energia. Eu entendi que energia, ela abre portas. Energia tem a ver com muitas coisas que podem dar certo. O que é energia? Energia é a frequência que você está. Vocês perceberam, foi um detalhe, para quem chegou pontualmente, que eu iniciei a nossa aula com uma música. Uma música para cima, uma música alegre, para dar as boas-vindas para vocês. O que eu fiz com a energia de algumas pessoas? Eu fui aumentando essa energia. Se eu tivesse colocado uma música com baixa energia, com uma baixa frequência, possivelmente algumas pessoas iam falar assim: que música é essa? Nossa, eu vou dormir nessa aula, eu vou dormir nessa conversa, vou sair desse lugar. Isso acontece com o seu negócio. Se você põe energia positiva, se você canaliza a sua energia, canaliza a sua força de vontade, canaliza a sua determinação no seu produto, no seu negócio, no seu serviço, gente, isso é natural. Isso vai atrair a atenção dos clientes. Se você cozinha, o seu produto é alimento, atua no ramo de alimento, alimentação. Você cozinha estressada, mal-humorada, nervosa, preocupada, pensando nos boletos. Ah, pessoal, sério. Alguma coisa não vai dar certo. Você está depositando toda a sua energia naquela comida e o pior, você vai disseminar essa comida para outras pessoas. Isso é gravíssimo, isso é tóxico. Se você vende roupas, você chegou super frustrado no seu local de trabalho, né? Enfim, no seu home office. Deixa eu abrir o Instagram aqui e começar a vender essa porcaria. Vamos ver se aparece algum cliente hoje. Energia lá embaixo. Já era. É difícil até você entender que ninguém vai querer seu produto. Então, energia abre portas para muitas coisas. Cuidado com a energia, com a frequência que você atua. Isso tem uma relação direta com o quê? Com o humor. O bom humor, um sorriso, ele ajuda a abrir as portas. Ah, mas Gabriela, não sou bem-humorada todos os dias. Eu sou uma pessoa fechada. Não gosto de sorrir, não gosto dos meus dentes. Eu uso aparelho. Gente, não é isso. O sorriso, o bom humor, ele é interno. Se você tá mal-humorado, se você tá com algum problema, faz o seguinte, para um pouquinho, resolve o seu problema. Mas não dá para resolver na hora. Tem coisa que não dá para resolver na hora. Se não dá para resolver na hora, é porque não é importante. Porque se for importante, você vai resolver. A não ser que não dependa de você. E aí você faz o quê? Você engole aquele problema, você finge que nada aconteceu? Vai ter que ser assim, até você resolver. Concentra, foca no seu negócio, porque trabalhar mal-humorado não dá, não tem jeito. Gabi,
Eu vou usar uma frase que, em janeiro de 2019, eu fiz um trabalho com a Amanda. A gente tem que identificar se é externo ou interno. E aí você consegue resolver o problema. Exatamente. Porque quando for externo, você acaba absorvendo esse mau humor. Exatamente. Bom, posicionamento, energia e emoção. Além de empreendedorismo, que é uma das palavras mais faladas atualmente, a segunda palavra mais falada atualmente, chama-se inteligência emocional. Inteligência emocional é basicamente a gestão das suas emoções e como que você vai convertê-las em alguma decisão. Essas duas palavras, vou chamá-las de palavras, são as habilidades do século XXI. E se você não tem gestão das suas emoções, vai ser complicado tocar o seu negócio, porque você é o seu negócio, você é a sua empresa. Se você não está bem, se você está com problema familiar, se você está com problema financeiro, se você se estressa à toa, se você é mal-humorado, não tem como a empresa funcionar. Então, a inteligência emocional, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Gente, e acreditem, quem está falando isso para você, a minha mãe está aqui, e não me deixa mentir, é uma pessoa que acordou por muitos dias sempre mal-humorada. É verdade, mãe? Acordei por muitos dias sempre mal-humorada. Eu acordava reclamando, acordava brigando, acordava xingando. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, não. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho de falar que eu não faço isso mais. Então, eu compartilho com vocês que é possível mudar. Isso custa. Custa dedicação, custa abdicação, custa investimento. Se você está disposto a isso, faça. É possível. Fazer gestão das suas emoções não é uma tarefa simples. Então, peraí, tá na hora de eu ficar feliz. Agora eu vou ficar feliz. Não, peraí, agora eu vou chorar. Não é isso. Não é você ignorar os seus sentimentos. É você identificar o que você vai fazer com aquele sentimento, qual a intensidade você vai vivenciar aquele sentimento e pelo tempo certo. Significa que você vai começar a rir durante um velório? Não. Significa que você vai vivenciar um luto, você vai passar por aquele momento, por aquele ciclo, mas que ele tem um prazo para acabar. Então, você faz a gestão da sua emoção. E o que isso impacta no seu negócio? Tudo. Porque se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa mal-humorada, se você é uma pessoa nervosa e estressada, que reclama de tudo, isso vai refletir nos resultados da sua empresa. Então, energia, posicionamento, bom humor, gestão das emoções, comunicação. Comunicação é a chave de tudo. Comunicação verbal e comunicação não verbal. Se você tem dificuldade de se comunicar, se você tem dificuldade de se comunicar, se você tem dificuldade de expressar a sua fala, as suas ideias, se está acontecendo uma briga, se está acontecendo uma discussão, ou se você está simplesmente conversando com alguém e essa pessoa não está entendendo o que você está falando, a responsabilidade do erro de comunicação não é de quem está escutando, é sua, de que não adequou a comunicação certa para aquela pessoa. Então, significa que para você conversar com um cliente, eu vou dar um exemplo da minha atuação. Me procura uma noiva que tem, eu ainda não sei, mas que o perfil dela é para investir em um casamento de 30 mil reais. Se eu conversar com essa noiva sobre um buffet simples, que vai ter coxinha, se eu conversar com essa noiva sobre suco de caixinha no buffet,
Se eu conversar com essa noiva sobre decoração e flor artificial, eu estou transmitindo para ela algo que ela não quer. Significa que eu estou me comunicando errado, que eu estou vendendo um produto para ela que não é o que ela quer? Eu estou fazendo essa comunicação errada. Não é o meu produto que é ruim, não é o meu serviço, nesse caso, que é ruim. Significa que eu estou transmitindo ele de uma forma errada. E por que eu estou transmitindo isso de uma forma errada? Porque eu não entendi antes o que essa pessoa quer. Se você vende sem saber quem é o perfil do seu cliente, para que você possa adequar a sua linguagem a ele, está errado. No processo de comunicação, você precisa entender quem é o seu cliente. Se você está falando para todo mundo da mesma forma, você está se comunicando errado. Se você vende roupas de luxo na internet, você não vai falar de uma forma informal. Você não vai falar sobre algo que não faça parte do cenário daquele público. Se você atua no ramo de cosméticos, se você vende produto de cosméticos, como é que você vai falar para as pessoas que são os seus clientes, que são os cabeleireiros, sobre os produtos que o cliente final pode usar? Você tem que falar direto para o cabeleireiro. Então, a comunicação, ela é a chave disso tudo. Entenda para quem você está falando e se você está falando com clareza. Se você está escrevendo seus posts na internet, está gravando os stories, e isso não está atraindo clientes para você, você está falando para as pessoas erradas ou você está utilizando uma comunicação errada, que não é para aquele público. E o último ponto que eu queria falar aqui é sobre delegar. Gabriela, eu sou empreendedora, trabalho na minha empresa e sou sozinha. Eu tenho uma equipe de uma pessoa. Para quem que você vai delegar? Se você não tem para quem delegar, você precisa priorizar. Dá para fazer tudo? Dá, mas não na mesma hora, não ao mesmo tempo. Se você atende, se você vende, se você produz, se você compra, você tem que organizar o seu tempo e dividir o que você vai fazer em cada momento do seu dia. Separa o dia para o atendimento, separa o dia para a compra, separa... Se tem que fazer tudo isso, todos esses processos no mesmo dia, determina as horas que você vai fazer. E o mais desafiador disso tudo é cuidar da casa, dos filhos, da família, dos pais. Calma, gente, dá tempo, dá tempo. Só que se acordar 11 horas da manhã, não vai dar tempo, não. Se ficar assistindo televisão, não vai dar tempo, não. Então, foca e vai. E aí eu quero chegar na conclusão aqui, para não ficar muito longo, mas o que eu quero compartilhar com vocês? O foco hoje, aliás, há algum tempo, não vem sendo mais na necessidade de se vender. O foco é na experiência do cliente. Se o seu cliente adquire o seu produto ou contrata o seu serviço e tem uma experiência positiva, vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Ele vai replicar para outras pessoas. Ah, comprei uma blusa na loja da Ana Carolina. Eu acho que eu tenho uma blusa que está escrito assim, eu estou indignada ou eu sou indignada. Gente, é sério, eu acho que eu não passo um dia da semana sem usar essa blusa. Quase não dá para ler mais a frase. Mas por que eu gosto dessa blusa?
Porque eu tive uma experiência de compra tão positiva no dia e durou menos que 5 minutos. A Carol estava expondo na Feira Bem Brasil, eu estava organizando o evento, dando atenção para todos os expositores, mas no momento que eu cheguei na mesa de atendimento dela, ela não fez nada mais do que me dar atenção. Ela focou a energia dela onde? Na experiência do cliente. E eu tive uma experiência de comprar uma blusa. Infelizmente, eu não comprei mais ainda, né, Carol? Preciso. Mas é um produto que eu tenho tanto apreço e eu indico e falo para as pessoas e replico o contato dela. Eu tenho contato de outras pessoas que têm lojas que vendem camisetas. Mas por que eu não indico? É por maldade? É porque eu sou possessiva? É porque eu sou egoísta? Não. Porque a experiência que eu tive com ela foi muito positiva. Eu compro produtos de 90% dos meus expositores. E tem gente que nem expôs na feira e eu compro o produto assim mesmo. Eu gravo alguns vídeos agradecendo as pessoas e outras viram para mim e falam assim, você recebe de graça? Eu falei, não recebo. É recebidos pago. E sabe por que eu faço questão de comprar? Porque essas pessoas estão dedicando o seu tempo, o seu trabalho, o seu serviço, a sua energia para isso. Se você vende algum produto ou presta algum serviço e os seus amigos e a sua família não sabem o que você faz ou não compram os seus produtos, tem alguma coisa errada no seu negócio, tem alguma coisa errada na sua comunicação. Porque as pessoas que estão perto de você, elas não compram os seus produtos. Por quê? Ah, Gabriela, eu vendo cosméticos para cabelo. Minha família não compra de mim, porque é todo mundo careca. Mas não é possível que o seu amigo do seu primo tenha cabelo e não vai comprar o cosmético na sua mão. Se você faz bolos e as pessoas de dentro da sua família não encomendam bolo com você, gente, porque elas não sabem o que você faz, ou porque elas não gostam do seu produto, ah, Gabriela, minha família fala que meu produto é caro. Então, você precisa direcionar o seu produto para um nicho de mercado mais específico. Isso tem a ver com alvo, gente. Não tem a ver com meta. Se você tiver um alvo claro, se você souber onde você quer chegar, você vai chegar. Agora, se em qualquer lugar, essa frase é de alguém, eu não me lembro agora quem é o autor. Então, dou os créditos mentalmente para ele. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai ser o suficiente para você. Alguma coisa muito interessante eu aprendi sobre a diferença entre meta e alvo. Qual é essa diferença? Se você hoje tem uma meta de vendas, eu faço chup-chup gourmet, beleza. A minha meta é vender 10 chup-chups por dia. Faz o seguinte, esquece essa palavra meta. Troca ela por alvo. Qual é o seu alvo? O meu alvo é reformar a minha casa. Você vai reformar a sua casa como? Através do dinheiro do faturamento da sua empresa. Já parou para pensar no como é que isso é louco? Se você tem que vender 10 chup-chups por dia, você vai trabalhar para caramba. Você vai ter que divulgar seu negócio, você vai ter que correr atrás, mandar o WhatsApp, postar no Instagram, fazer rede de contatos, participar de feira, entregar, não cobrar frete, lançar promoção. Mas se você tiver um alvo que é reformar a sua casa, você pode ter certeza que nada vai ser um empecilho para você. Nada. Você vai dormir mais tarde, você vai acordar mais cedo e você vai transformar os seus 10 chup-chups em 30 por dia. E eu tenho certeza que se você determinar o seu alvo, você vai conseguir vender e vai superar o seu número, a sua expectativa. Então, esquece essa palavra meta e troca isso por alvo. Faça da sua venda, do seu produto, do seu serviço, um alvo. Se conecte com pessoas. Isso é muito importante. O último dia desse workshop vai falar sobre conexão, sobre rede de contatos. Priorize e dedique tempo.
Gente, não dá para aprender por osmose. Ou se dá para aprender por osmose, eu ainda não aprendi. E se alguém souber fazer isso, por favor, me ensina. Mas se você não priorizar, se você não dedicar, não tem jeito. Não dá para sair do lugar. Se você é daquela pessoa que pega um livro, começa a ler e abandona, não faz isso. Ah, eu tenho uma meta, eu vou ler todos os livros que a Gabriela compartilhou aqui até o final do mês. Não faz isso, não. Lê, se demorar 2 meses para ler um livro, mas faça daquilo um hábito. Faça daquilo toda a sua energia, toda a sua dedicação. E para organizar a sua empresa, eu sugiro fortemente que você organize a sua vida. Eu passei a fazer isso. A minha empresa hoje funciona próspera, mais alegre, eu consigo converter mais contratos, eu consigo despertar o interesse de outras pessoas depois que eu organizei a minha vida. Quando você é funcionário de alguma empresa, é mais difícil fazer isso. Não é impossível, né? Porque tem outras pessoas no ciclo e não depende 100% de você. Mas quando você, quando você é empreendedor, quando você é dono do seu negócio, você vai ter que organizar a sua vida primeiro. Organiza a sua casa, organiza a sua vida, organiza os seus relacionamentos, organiza o que está dentro de você primeiro, porque isso vai refletir nos seus negócios. Faça, teste, ajuste, mude, mas faça. Não existe fórmula. Existe teste, existe acerto, existe erro. E só aprende quem tenta, quem faz. Ah, eu vou amanhã acordar e vou pensar se eu vou fazer isso. Não pensa muito, não, faz. Se não deu certo, você já sabe pelo menos o que você não vai fazer de novo. Experimenta outra coisa, experimenta outra estratégia. Mas não continua dormindo, não continua vagando na terra. Gente, empreender não é para qualquer um. Não é mesmo. Mas se cada um de vocês, dessas 44 pessoas que estão aqui, dedicarem o seu tempo valioso para poder acreditar no seu negócio, ninguém segura. Ninguém segura. Essa pandemia aconteceu, essa crise aconteceu, é para levantar muitas pessoas mesmo. Então, olhem o lado positivo disso tudo. Vocês, na verdade, nós, né? Eu me incluo nisso. Nós somos pessoas diferenciadas, nós somos microempreendedores, nós somos empresários, nós somos os gestores das nossas vidas. Aproveitem essa oportunidade, façam um novo dia, façam uma excepcional semana. Muito obrigada por todos vocês terem dedicado seu tempo, terem acreditado nesse projeto do workshop. Eu escolhi a dedo as pessoas para participar. São profissionais que eu acredito, são profissionais que eu confio, que eu conheço o trabalho e eu tenho certeza que eles vão contribuir com a carreira de vocês. O nome do Agora Vai, desse workshop, é literalmente isso. Se você estava perdido, sem uma luz no seu caminho, esse é o momento para você falar assim, agora vai, a minha empresa vai decolar, mas determina isso com muita força de vontade, com a crença que você tem, com a fé que você tem, e respeite os seus limites. Trabalhar 24 horas por dia também não vai te levar a lugar nenhum. Aproveita a família, aproveita o cachorro, o papagaio, o vizinho, o marido, o namorado, a esposa. Aproveita para cuidar da sua saúde. Aproveita para cuidar da cabeça. E é isto. Chegamos ao fim. Eu extrapolei o tempo, me desculpem. Eu falei com tanta naturalidade, contando para vocês uma experiência real, que eu não vi o tempo passar. É o estado de flow, né? É o estado de quem vive o empreendedorismo conhece o estado de flow, que é quando a gente está fazendo o que a gente gosta, que aquilo tem muito significado, que a gente nem percebe o tempo passar. Então, é uma dica também, né, para
quem aí está buscando, né, saber se de fato eu estou conectado ao meu propósito, se eu faço de fato o que eu gosto, isso é um dos pontos a serem analisados, né? Quando eu estou fazendo o que eu faço, eu vejo a hora passar. Eu acho que antes disso tudo, a pessoa analisar o estado, ele precisa passar pela Amanda primeiro. Sério? Sério? Precisa, porque fazer um trabalho que nós fizemos em 2019 foi muito importante identificar alguns pontos que eu estava pecando na administração do meu negócio. Então, se você não passar por um coach profissional da área, você não vai ter sucesso. Você não vai conseguir enxergar por cima, como a Gabriela falou. É interessante essa experiência, Cândido, porque eu passei não só por um processo de coaching, de mentoria, mas eu confesso para vocês, nem todo mundo tem essa oportunidade de fazer o processo, né? Então, para as pessoas que têm e demonstrar interesse nesse processo, manda uma mensagem para a gente aqui no chat. A Amanda apresenta o serviço dela, tá, pessoal? E para as pessoas que não têm condição, mas que têm interesse. Aliás, deixa eu refazer aqui a minha fala. Todo mundo tem condição, tá? Todo mundo tem condição. O que eu quero dizer, condição, talvez não seja a condição financeira. Pode ser que o seu momento de vida não permita investir financeiramente em um processo. Mas não aborte esta ideia sem antes conhecer o que é um processo de coaching. Refiz, né, Amanda? Ficou melhor agora, porque eu mesma... eu falei, peraí, eu não estou falando a coisa certa. O processo, para mim, de coaching, ele é basicamente autoconhecimento. Então, eu fiz o coaching não só uma vez, mas em momentos diferentes da minha vida com propostas diferentes. Isso tem a ver com investimento. Se você está disposto a investir, você pode fazer. Se você está disposto a investir, mas não tem condição financeira, existem outros recursos para isso. Não se desanime, não se desespere. Calma. Manda uma mensagem aí no chat que a Amanda vai explicar como que é isso. O nicho dela é o empreendedor, então eu tenho certeza que ela vai viabilizar alguma solução para essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser compartilhar uma experiência, enfim, fiquem à vontade. Gabriela, eu quero voltar lá quando você disse que você teve uma chefe carrasca. Certo. Ela foi simplesmente o seu norteador para você chegar até hoje. É uma pergunta? Desculpa, eu não entendi. Não, eu estou afirmando. Ela foi um norteador para você. O mais que ela escolhesse a cor do esmalte, o tipo de sapato e etc, etc, ela foi te impulsionando para que você chegasse num ponto que você chegou e olhou por cima. Espera aí, eu consigo fazer isso? Por quê? Você sofreu todas as pressões. Ela fez você eliminar completamente o teu medo. Eu lembro quando você ia dar um passo, você ia se mudar. Tio, eu tô com medo. Eu falei assim, vai que você dá conta. Não tenha medo. Foi aí que você começou a superar o teu medo de começar a andar com as suas próprias pernas. Foi aí que você conseguiu a começar a olhar de cima o que você poderia ter capacidade de desenvolver. Exatamente. E aí, um outro passo importante que você tomou na sua vida, que está juntamente quando você foi morar sozinha, que você tomou a decisão de sair de uma grande empresa,
que você estava insatisfeita com o comportamento de gerenciamento interno. E ele falou assim, vá que você vai vencer. E se tá com medo, vai assim mesmo, né? Vá, porque você já tinha quebrado o medo de morar sozinha. Ah, eu não sei se eu vou dar conta de comprar isso, que eu vou ter que pagar o condomínio, que eu vou ter que fazer isso e pagar aquilo. Vá, quebra o medo. Sabe por quê? Uma vez eu conversando com um seiquinho da nossa família, ele disse que nós estávamos muito amarrados nas situações dos nossos antepassados. Não faz isso que não vai dar certo. Veio a minha geração, quebrou. E agora vocês têm que dar continuidade nessa quebra, porque está ligado ao antepassado. Porque nossos tios, tias, não faço não. Você tem que ser funcionário público, que é o certo. Ele estava te aprisionando. E é isso que eu quero falar para todos. Larguem o medo. Quando eu tomei a liberdade de sair de Belo Horizonte, eu saí com a coragem. A minha família toda, você vai embora. Eu preciso cortar o cordão umbilical. Eu sei que eu posso crescer, eu posso ter meu negócio. Porque eu estava no momento de esfera que isso, não pode isso, igual você se sentir aprisionada. É isso que eu dou um recado a todos. Enfrentem um medo de frente, mas com discernimento, sabedoria e lendo. Não adianta você ter o dom nato de vender se você não fazer a junção do empreendedorismo, da administração, do marketing e administrar a finança. Você se perde no meio do caminho, por completo. Então, é essa questão que eu tenho só para falar, a questão do medo, que estava linkado ao seu chefe carrasco. Eu tive um chefe carrasco muitos anos atrás. Eu achava que estava sendo injusto, mas hoje eu agradeço muito a ele. Muito a ele. Onde eu estar hoje na questão de trabalhar com grandes empresas. Inclusive, eu trabalhei com as 2 empresas e trabalho com as 2 empresas que você passou. Exatamente. Porque eu procurei inovar, buscar a necessidade do cliente, não a minha. E eu fui aperfeiçoar muito mais quando eu passei pelo processo da Amanda. Eu fui estabelecendo as necessidades. Mesmo que tendo o processo de redução de quadro funcional. E hoje, como eu trabalhei sempre home office, eu inverti o processo. É aí que vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês têm que ter uma disciplina muito enérgica para trabalhar em casa. Você tem que ter horário. Muito. Se você não tiver horário, você vai perder negócios. Eu vou interromper um pouquinho sua fala, porque você foi comentando aspectos tão importantes aí, eu vou deixar acumulando e vou acabar esquecendo. Não dá para perceber, mas assim, eu estou de salto alto para falar com vocês. Eu me preparei como se fosse uma palestra presencial, como se fosse uma aula presencial. Isso tem a ver com energia, tem a ver com ambiente. Se você acorda e vai trabalhar de pijama, descabelado, não escovou o dente, não tomou café e vai começar a fazer atendimento lá, gente, isso tem a ver de novo com energia, com frequência. Se prepare, organize o seu tempo para isso. Os ambientes hoje estão todos muito ligados. Eu tenho o privilégio de ter um espacinho aqui para ser o meu home office, mas às vezes tem pessoas que não têm. Então, o home office é o quarto, não tem problema nenhum nisso. Hoje, o home office das confeiteiras, das cozinheiras, é a cozinha de casa, né? Então, assim, é diferente isso, mas prepare aquele ambiente com a energia e com a frequência que você compraria aquele produto que está sendo produzido ali. Imagina só, né, se não fosse. A questão do chefe carrasco, eu li aqui nos comentários, algumas pessoas também tiveram chefes carrascos.
E tem toda razão. A Raquel aqui comentou, as pessoas mais exigentes conosco são aquelas que enxergam o nosso melhor e maior potencial. E que bom que essas pessoas existem para despertar o melhor que há na gente. O outro ponto que foi falado também pelo Cândido da experiência dele é em relação às crenças, ao que a gente traz com a família, né? Então, família é muito bom, família é maravilhoso, mas a família pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então, cuidado com a relevância que você dá para o que você escuta, com o que você absorve. Se você tem na sua família pessoas que falam, isso é difícil, não faz isso, minha avó, não sei quem, sua tia fazia assim, cuidado. Eu acredito que a Amanda pode falar também e indicar os profissionais que aplicam, eu não sei se aplica o nome correto, mas que trabalham com uma técnica que foi comentada aqui, que é a constelação familiar. É maravilhoso você entender a origem de tudo. Algumas coisas te bloqueiam, e isso está tudo aqui dentro, gente, e dá para mudar, dá para fazer diferente. Então, para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre constelação familiar, acredito que a Amanda possa indicar também os profissionais que trabalham com isso. Se você não conhece, dá um Google e entende. Não tem a ver com religião, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com ser e se tornar alguém melhor. E aí, pessoal, tudo certo? Mais alguém quer falar, pronunciar? Se não, muito obrigada por estarem até aqui. Desejo que vocês tenham uma excelente noite, bom descanso para quem vai descansar, um bom trabalho para quem vai trabalhar. Até amanhã. Até amanhã no mesmo horário, 19h45. Gente, um beijo imenso para cada um de vocês. Obrigada.